Olá, essa é a nossa segunda aula sobre funções oxigenadas. Hoje a gente continua falando sobre álcools. Na aula passada eu falei da nomenclatura IUPAC, que é a nomenclatura oficial. Hoje nós vamos falar da nomenclatura usual e vamos falar também de algumas observações referentes à hidroxila nos diversos compostos. Nomenclatura usual é aquela nomenclatura comum que não segue as regras oficiais. As regras oficiais são aquelas referentes à IUPAC. A IUPAC é que determina essas regras. A usual não segue essas regras, porém existem regras também para a usual. Ela é de uso comum. É aquela nomenclatura que a gente utiliza no comércio, que a gente visualiza nas embalagens, muitas vezes, enfim. A nomenclatura usual também segue uma regra, como eu já havia dito, e a regra é essa que vai aparecer para vocês na tela. Notem que a nomenclatura usual começa com a palavra álcool, nome da ramificação que está ligada à hidroxila e acrescenta a terminação -ico. Pronto. Como eu falei para vocês, essa é uma regra que não é oficial, mas é muito utilizada também. Então, eu vou colocar aqui alguns exemplos para vocês. O primeiro exemplo que a gente vai falar é o mais comum, que é o que mais nós encontramos no comércio. É o álcool etílico, muito falado agora em tempos de coronavírus, né? Então, notem que a ramificação que está ligada à hidroxila é o etil. Então, para dar nome usual a esse composto, eu começo escrevendo a palavra álcool, escrevo o nome da ramificação, que nesse caso é o etil, e acrescento a terminação -ico, álcool etílico. Percebam aí na escrita. Notaram? Viu que não é difícil? E não é difícil e ainda tem um porém. Essa nomenclatura só serve para compostos pequenos. Ela não vai servir para compostos complexos. Já a nomenclatura IUPAC serve para todos os compostos. Vou colocar mais alguns exemplos para vocês. Nesse primeiro exemplo, nós vemos a ramificação metil ligada à hidroxila. A nomenclatura usual fica álcool, metil mais a terminação -ico, metílico. Nesse segundo exemplo, nós temos o isopropil ligado à hidroxila. A nomenclatura usual fica álcool isopropílico. Inclusive, esse álcool isopropílico ele é muito utilizado na limpeza de eletrônicos, como teclado de computadores, dentro da CPU se utiliza esse tipo de álcool muitas vezes, né? Algumas partes do computador só podem utilizar esse álcool. As observações agora. Eu falei na última aula que para ser álcool, a hidroxila tem que estar ligada a um carbono saturado, ou seja, um carbono que só tem simples ligações, como esse que está aqui na imagem. Perceberam? Pronto. Mas eu tenho uma observação que vocês têm que ficar muito atentos. Olha só, nem sempre o composto que tem hidroxila vai ser um álcool. Eu vou colocar aqui dois exemplos para vocês. Percebam que nesse primeiro exemplo, a hidroxila está ligada a um carbono que não é saturado. Esse carbono tem uma dupla ligação, logo ele não é um álcool, ele é chamado de enol. A função dele é enol, quando a hidroxila está ligado a um carbono com dupla ligação. Diferente desse que está ao lado, olha, eu tenho uma hidroxila, está ligada a um carbono que só tem simples ligações. Mesma cadeia tendo dupla ligação, mas está longe da hidroxila. Aqui é um álcool insaturado, mas é álcool. Perceberam a diferença? Vamos agora para a nossa segunda observação. Pronto. Nessa primeira imagem, nós temos a hidroxila ligada diretamente ao anel aromático. Não é álcool. Aí é um fenol.
diferente dessa segunda imagem que está ao lado. Eu tenho hidroxila, que também tem um anel aromático no seu composto, mas a hidroxila não está ligada diretamente ao anel. Aí eu tenho um álcool aromático. Se a hidroxila está ligada, grudada ao anel, é um fenol. Mas se ela tem um anel, mas a hidroxila não está diretamente ligada a esse anel, aí é um álcool aromático. Entenderam? Então, essas são as minhas observações e meu complemento da nomenclatura para álcools, certo? Eu vou encerrar por aqui. Logo a seguir, eu vou disponibilizar para vocês uma apostila lá na nossa sala virtual. Eu quero que vocês respondam, certo? E depois a gente vai fazer a nossa correção coletiva. Espero que vocês tenham entendido. Mas qualquer coisa, podem me perguntar pelo WhatsApp, ok? Tchauzinho!